Boa noite, caros telespectadores e caros internautas que nos acompanham a partir das diversas plataformas que o nosso canal disponibiliza para feito. Este é o FTV Análise Econômica. Estamos aqui para abordar temas de inerência econômica nacional e internacional que, de certo modo, afetam a vida do cidadão a partir lá de casa. Vamos hoje, em primeira instância, discutir sobre aquilo que é o desempenho do setor de turismo em Moçambique e o seu impacto no crescimento econômico. As medidas de abertura das contenções que haviam em torno da Covid-19 para o setor de turismo, de certo modo tem significado um maior crescimento da economia nacional. Resultado disto é um crescimento a nível de 3,4% para o terceiro trimestre deste ano e uma perspectiva de crescimento bastante alta para este último trimestre, associado às quadras festivas e, de certo modo, a esta abertura no setor de turismo, desempenhando um grande papel para aquilo que foi o crescimento econômico para o terceiro trimestre. Vamos também, neste programa, fazer uma análise minuciosa sobre o pronunciamento do diretor do aeroporto de Pemba, que afirma que precisa-se de 43 milhões de dólares para fazer reabilitação daquela estância do aeroporto de Pemba, tendo em vista aquilo que são as flexibilidades que podem vir a surgir na província de Cabo Delgado, associado à exploração de gás. A instituição, neste momento, a empreitada do Aeroporto Internacional de Pemba, não tem condições para receber aviões de grande magnitude e a sua instalação. É uma necessidade esta que, de certo modo, compromete, primeiro, a segurança no setor aéreo para a província de Cabo Delgado, e, em segunda instância, para a recepção de aviões de grande porte, e isso tem significado um desvio de aviões para a província de Nampula, mas também para o aeroporto de Nacala, o que, de certo modo, tem culminado com uma redução da atividade econômica, mas ainda devido a esta imobilidade no setor aéreo. Já ao fim do programa, vamos fazer análise sobre aquilo que são os preços do gás doméstico, que, de certo modo, tem consubstanciado com uma queda desses preços e o seu impacto para a vida das famílias a partir de casa, para a sua vida, caro telespectador. Desde já, cumprimentar o meu convidado já habitual, Gil Aníbal. Muito boa noite e seja bem-vindo a esse espaço de conversa. Boa noite, obrigado pelo convite também. Vamos cumprimentar a redação da FTV, quem nos vê a partir de casa, e assim também, Salvador. Arrancamos exatamente o nosso primeiro tema, setor turístico em Moçambique, abertura das medidas da pandemia Covid-19, de certo modo essa liberização das restrições que outrora haviam envolvendo esse setor tem consubstanciado para uma melhoria a nível do crescimento econômico, a mostrar-se geralmente ou com maior incidência que o setor de turismo tem potencial para contribuir em grande forma para a atividade econômica nacional. Eu penso que sim, é um dos setores de uma economia vibrante porque, como sabe, em termos de localização de Moçambique, quase a maior parte de turistas estrangeiros preferem as nossas águas quentes, as nossas praias, a nossa geomorfologia terrestre que nós sabemos. Contudo, há que perceber que o setor de turismo também é alavancado naturalmente com um sistema funcional de transporte público. Quando falo do transporte público, refiro-me aos três tipos. Exato. Que é o rodoviário, o aéreo, também o ferroviário. Aéreo, este que está com problemas, aliás, é o nosso tema de conversa para a segunda fase. Exatamente. Então, os dados que nós estamos a ter relativamente ao período que fez referência é uma comparação entre durante o Covid e pós-Covid. Exato. Não necessariamente queira nos trazer informações sobre as quais o setor está a evoluir. Porque para evoluir, efetivamente, é preciso construir infraestruturas, acompanhada, naturalmente, como eu dizia, o sistema de transporte funcional. Então, se o nosso sistema de transporte aéreo é menos eficiente, menos funcional e associado a estes mais outros setores de transporte que naturalmente não levam aos utentes turistas aos locais naturalmente de lazer, então aqui temos uma fragmentação naquilo que é a cadeia de valor da indústria turística em Moçambique. Daí que falar de melhorias
falar de desenvolvimento deste setor é um pouco otimista, e promissor, promissor neste momento em que, principalmente nessas épocas de calor e chuvas, em que este setor que transporta bens e serviços está totalmente comprometido. Porém, a Covid-19, não que desapareceu, mas melhorou naturalmente em termos de publicidade. Eu uso esse termo publicidade porque foi uma das pandemias mais publicitadas a nível mundial. Isso provocou não só os factos reais de contaminação, mortes, etc., mas também criou pânico à sociedade. A inflação dos números exatamente. E a publicação deles, de certo modo, criando, dava maior... Então, criando esse desconforto social, muitos setores foram, digamos assim, afetados negativamente porque o fluxo de bens e serviços e de pessoas reduziu. E com o abrandar na publicitação, porque não acabou o Covid-19, é por isso que estamos a ter aqui algum retorno, possível retorno de utentes, naturalmente, neste setor. Outro dado adicional é que em Moçambique é preciso organizar o setor turístico. Exato. É preciso digitalizar o setor turístico e desprogratizar. Quanto maior for a dificuldade de um turista aceder naturalmente a esses serviços, os ganhos a distritos, a esses turistas estrangeiros, fica reduzido. Por quê? Porque o moçambicano, na sua maior parte, ou na sua maioria, pratica o turismo de praia. Mas o turismo de praia não é o único. Existe o turismo na biodiversidade, não é? E nós temos grandes reservas. São áreas que deviam ser exploradas, deviam ser muito bem dar exploradas. rendimento àquilo que é a economia nacional. Efetivamente, então o moçambicano não explora muito esses parques. Depois temos o turismo ligado à geologia, que é o geoturismo. Exato. Aqui na Macha, por exemplo, temos bons campos geológicos que se pode criar infraestruturas exploráveis, naturalmente, para alavancar o setor turístico. Isso nós não fazemos. A maior parte do que se faz naturalmente, o turismo de praia e centros de hospedagem, naturalmente em férias, etc. Esta participação do setor turístico a nível de quase 14% para o cálculo do PIB do terceiro trimestre é, de certo modo, um comprovativo que o setor turístico em Moçambique é potencial para o crescimento econômico? Obviamente. Pode ser usado 14% é muito quando contribui um setor para o produto interno bruto. Daí que é preciso olhar este setor com uma visão de investimento, não só de curto prazo, mas também de longo prazo, para atrair a qualidade dos serviços que os turistas ao nível do mundo procuram. Por exemplo, transportes é um fator chave. Obviamente. Não é possível ligar as regiões. Agora iremos falar ainda no próximo bloco do programa sobre o aeroporto internacional de Ipema, que está com dificuldades a nível de infraestrutura doméstica. E Cabo Delgado também é um centro turístico de alta magnitude. E, de certo modo, há dificuldade de mobilidade da capital do país e aos outros pontos para tentar ligar a província de Cabo Delgado, já isola desta componente turística. Efetivamente, não se pode, ou seja, os setores vitais para a economia não trabalham de forma desintegrada. É preciso organizar uma cadeia integrada, porque um setor depende do outro para o melhor funcionamento. É um organismo econômico. Por isso, alguém dizia, e eu concordo, que a economia de Moçambique está na população. Nós somos 32 milhões de moçambicanos. Já imaginou se os 32 milhões de moçambicanos estivessem a contribuir positivamente para o nosso modelo econômico? Nós seríamos um país muito rico. Muito. Só para lhe dar o exemplo, a Noruega tem cerca de 6 milhões e meio de habitantes e eles são um dos mais ricos. Por quê? Porque toda a sociedade, toda a comunidade produz economia. Está envolvida diretamente na economia. No modelo econômico. Exatamente. Agora, o nosso contexto é que podemos fazer uma estimativa, cerca de 62% de moçambicanos são pobres, não participam na produção econômica. E não participando, o que nós vemos é que o país fica fragilizado em termos econômicos e o governo também fica
com déficit orçamental muito sério. Daí que a perspectiva de desenvolvimento econômico em Moçambique tem que olhar para dois setores. Aliás, agora se fala da agricultura, seria o terceiro setor. Tem que olhar para o desenvolvimento, eu diria desenvolvimento humano. E aí entrava a componente de desenvolvimento da sociedade, Exato. aí entrava a componente da agricultura e o setor, naturalmente, de turismo. Gil, é possível olhar para o setor turístico em Moçambique como um setor de bandeira, quanto fazemos para o setor, por exemplo, de oil and gas nos últimos dias? Eu até que... Dar este furor social, em termos de mídia, que se faz ao setor de oil and gas, associar isto ao setor turístico em Moçambique? É possível fazer-se isso, mas como disse, haverá muita dificuldade em promover isso de forma eficiente e de alta qualidade, devido a esta desconexão com outros setores vitais que fazem vibrar o tal setor turístico. Economias como Cabo Verde são estruturais ao setor turístico. É por esta razão. É a principal em termos de bandeira. Exatamente. Nós também temos potencial. Nós temos esse potencial. Quais serão as dificuldades que, de certo modo, podem fazer com que o setor turístico torne-se bandeira? É um processo ou é uma fase igual a esta que discute bastante a diversificação da economia? Eu penso que o problema é a politização do setor. Dizia um dos... acho que é o presidente da Câmara de Óleo e Gás em Moçambique. Ele teve dificuldade de criar um paraíso de turístico, acho que nessa zona da Ponta do Ouro. Teve muita dificuldade em ter até licença para criar aquelas infraestruturas. Então, quando nós programatizamos os trabalhos, os processos para um setor vital como este, o que acontece é que reduzimos aquilo que é o desenvolvimento normal. Exato. E eu posso concordar com isso porque o chefe do Estado, na sua divulgação das medidas de aceleração econômica, tocou o setor turístico em que dizia vamos promover esse setor, reduzindo, digamos assim, aquilo que é a burocratização instalada. E faz sentido. Uma das medidas foi a emissão, ou seja, o projeto de emissão de vistos eletrônicos para facilitação de entradas. Etc. Mas das medidas que foram impostas ou publicadas pelo Presidente da República como medidas de aceleração econômica, alguma delas para o setor turístico está funcional a este momento? Parece um pouco complicado discutir questões iguais a estas enquanto ainda não estar formalmente atuantes. Neste momento, dizer que está a funcionar no sentido pleno das medidas já anunciadas seria prematuro, porque, como sabe, a maior parte daquelas medidas vão precisar de uma revisão legislativa, quer em sede do Conselho de Ministros ou mesmo pela Assembleia da República. Daí que eu penso que a sua operacionalização pode se surtir efeito a partir dos próximos 2, 3 anos. Contudo, há que realçar que tem esse sinal, essa vontade política para fazer acontecer naturalmente bons sinais nesses setores. É um contexto em que a Assembleia da República fecha em suas sessões hoje e propõe essa questão para o próximo ano e talvez esperar-se resultados a nível do próximo ano. E as atividades iniciam por aí fevereiro a março e o Presidente da República tem só 2 anos de mandato. A partir de agora, este é o terceiro informe que ele vai para a Assembleia da República, ou que significa que faltam 2 anos. Será que 2 anos são suficientes para mudar no setor? Infelizmente não. Quanto ele tinha este interesse? Porque a pretensão das medidas de aceleração econômica parece que eram de alterar uma dinâmica de alguns setores. Infelizmente não, mas em 2 anos o que se pode fazer é criar bases legislativas fortes e firmes para dar continuidade. E é isso que eu acho que a reforma administrativa que o chefe de Estado promove tem levado a cabo para que isso aconteça dentro dos seus mandatos. Aliás, até já há esse financiamento para que em 3 anos consiga-se rever e aprovar-se aquilo que for possível para reformas na administração pública, incluindo esse setor. O Presidente da República coloca aquelas medidas, se não estou enganado, a 15 de agosto de 2022. De agosto a dezembro não foi suficiente para levar essas medidas para a Assembleia da República. A burocracia é tanta que, de certo modo, poderá ter complicado esse processo? Eu penso que até que é muito pouco tempo. É muito pouco tempo se quisermos garantir a qualidade legislativa. Não se pode legislar nas correrias, sob o risco de as nossas redações legislativas terem conflitos com outras leis. Porque para criar uma lei ou alterar uma norma é preciso estudar.
Exato. E estudando, fazendo consultorias, fazendo naturalmente estudos aprofundados, até de ida ao terreno, é preciso tempo, isso leva seu tempo. Só podemos dar exemplo, a própria lei que aprova a tabela salarial única é problemática, porque foi aprovada num contexto de correrias. Exato. E já voltou ao Parlamento para ser revista em menos tempo, em menos de um ano. Então, isso é um sinal de que não se pode correr para a revisão e aprovação legislativa para acomodar algum interesse dentro do mandato. Político entrando no mandato. Exatamente. Nós temos que formar um quadro legal de setores, olhando a perspectiva de crescimento de longo prazo. Por exemplo, a Constituição norte-americana já tem cerca de 200, 300 anos, nunca foi revista. O que acontece é emendar, fazer emendas. Exato. Constitucionais. E nós aqui, de 75 para cá, já fizemos revisão constitucional 3 vezes. E parece que já vai um projeto para revisão. Uma nova revisão constitucional. Isso é um mau sinal. É mau sinal porque reflete instabilidade. Não existem princípios únicos que rejam, de certo modo, exatamente. O país. Então, a questão que faz é que o tempo é muito pouco, de agosto para cá é muito pouco, porque o próprio Parlamento, para aprovar leis, tem um regimento. Tem que se agendar, tem que serem discutidas essas matérias em comissões, e isso leva o seu tempo. E não há pressão, porque são poderes soberanos. Sabemos que há urgência, mas a urgência não significa pressão, não é? ao poder. O que eu quero dizer com isso é que mesmo que o governo de Moçambique faça várias propostas de lei para fazer com que as medidas anunciadas sejam elas aprovadas em menos tempo, a Assembleia da República tem o seu calendário de trabalho, e deve ser cumprido, tem que ser cumprido. Porque é uma instituição independente. Exatamente. Daí está ao serviço do governo. Exatamente. Daí que é preciso também tomarmos essa cautela de que não se pode correr com a revisão legislativa sem aprofundarmos perfeitamente aquilo que queremos alterar. Gil, em jeitos finais desta análise sobre o setor turístico e o seu potencial para o crescimento econômico, para além da questão da integração sectorial, falou da questão de transportes como um fator-chave, de certo modo, para a criação de uma dinâmica no setor de turismo. Quais são os outros fatores que podem ser levantados que melhoram o setor de turismo no caso de Moçambique? Um dos fatores é que nós aprovamos instrumentos legais, até alguns discutidos em sede do Parlamento, alguns no Conselho de Ministros, mas em termos de operacionalização tem sido ineficiente. Por exemplo, 2019 a 2025 já se falava de Estratégia Nacional de Desenvolvimento. Exato. Essa estratégia, se formos já revisitar, tinha lá grandes avanços e perspectivas de desenvolvimento do país e não foi implementada com plenitude. E agora está numa fase de revisão da mesma estratégia para 2022 a 2042. É um documento bom e multissetorial. Como dizia, os setores têm que trabalhar em sincronia, porque um é dependente e interdependente do outro. Especificamente o setor turístico, não se pode deixar o setor de transportes e comunicações. As pessoas precisam andar, precisam transportar bens e serviços de um para outro lugar. Então, o Ministério de Transportes e Comunicações e o Ministério de Cultura e Turismo têm que trabalhar de mãos dadas para salvaguardar naturalmente esses interesses. E também aparece aí o Ministério da Administração Estatal e Poder Local, que é o dono da terra, né, que concede as jurisdições. Então, isso tudo é feito de uma forma eficiente quando há boa coordenação governativa, porque a maior parte dessas decisões são decisões políticas em sede do Conselho, em sede do governo. Então, esse aqui eu penso que são alguns fatores que fazem com que muitos setores não desenvolvam. Associado a esses são os planos quinquenais, não é que o governo aprova e quer materializar dentro dos 5 anos aquilo que se predispôs naturalmente a efetivar. E eu lhe digo uma coisa, algumas infraestruturas, por exemplo, rodoviárias ou aéreas, não levam abaixo de 2 anos para serem erguidas. Exato. Então, em 5 anos, muita coisa pode não ser feita. Aliás, até nenhum governo no mundo já construiu cidades em 5 anos. Em 5 anos. Então temos que criar ideias, Temos que criar ideias, mas ideias que sejam de longo prazo. Yeah. E integrar os governos. Exatamente. Não se desenvolve o país em um quinquênio nem dois. Não. A estratégia de desenvolvimento... Eu até tenho brincado que, olha, o nosso modelo de gestão governativa é gestão de orçamentos.
porque anualmente aprovamos orçamentos para viabilizar o plano quinquenal do governo em um ano. Não existe uma estratégia de longo prazo ter para o uma desenvolvimento de uma nação. Exatamente. Mas, Gil, existem estratégias como essa que havíamos discutido de 2015 a 2025, se não estou enganado, 2030, estratégia WEND, Estratégia Nacional de Desenvolvimento, sim. e não foi levado em termos operacionais. Onde é que falha isto? É que a mesma estratégia, por ser multissetorial, cada setor tem que levar alguma parte que lhe diz respeito para a operacionalização. E aí aparece já aquilo que é a elaboração de projetos setoriais, mobilização de investimento, cooperação com os parceiros para viabilizar essa agenda. Então, quando isso não acontece, a estratégia fica apenas um documento para ser guardado na gaveta. E isso acontece porque não é fácil mobilizar investimento em menos de 2, 3 anos se o país internamente não pode financiar ou autofinanciar-se nesses projetos. Exato. Vamos ao nosso segundo programa, o nosso segundo tema, aliás, deste programa. Vamos falar um pouco sobre o aeroporto de Pemba e as suas dificuldades em termos operacionais e infraestrutura para fazer face à recepção de voos que vêm das diversas partes do país, mas também voos internacionais. É um contexto em que a província de Cabo Delgado está a desenvolver projetos de gás de grande magnitude, instituição esta que precisa de 43 milhões de dólares para fazer face à sua reabilitação. Gil, é justificável que neste momento a província de Cabo Delgado não tenha um aeroporto em condições para responder com o número ou o nível de voos em que chegam àquela província? Eu penso que até esse assunto é discutível. É discutível uma vez que temos o aeroporto internacional de Nacala, exato, moderno, robusto em termos de infraestrutura. É uma infraestrutura muito bem construída. Pelo que nós sabemos, de Nacala Porto para Pemba, não é mais que 30 minutos. Então, se não é mais que 30 minutos de voo, por que é que nós temos que investir no aeroporto internacional de Pemba? E não naturalmente, potencializar o exatamente aquilo que discutíamos, a questão da viabilidade de projetos de longo prazo. É um contexto em que esperava-se um crescimento a nível da atividade econômica na província de Cabo Delgado e a operacionalização de projetos de grande dimensão. Será que era estratégico construir um aeroporto daquela dimensão em Nacala e não construir em Pemba? É estratégico construir hoje um aeroporto em Gaza, em que recebe talvez um voo semanal, e não construir um aeroporto em Cabo Delgado? Exceptuando o aeroporto de Gaza, vou dizer porque é que temos que excepcionar este. No mundo, a maior parte de aeroportos dos países não estão dentro das cidades. É preciso reformar essa política de termos aeroportos internacionais dentro da cidade. Por exemplo, este de Mavalane já teria sido reformado e usar ele todo como um aeroporto doméstico, para voos domésticos. E os aeroportos internacionais têm que ficar a quilômetros da cidade. Poderíamos começar a pensar em construir um aeroporto internacional, por exemplo, em Matutuíne, ou entre Catembe e Matutuíne. Exato. Isso ia viabilizar duas coisas. A comunidade local e também a infraestrutura ali de Maputo-Catembe, aquela ponte de Maputo-Catembe. E este aeroporto que nós chamamos de internacional de Maputo estaria reformado a componente internacional e seria doméstico. Exato. O mesmo poderia se aplicar em vários aeroportos em Moçambique que deixariam de ser internacionais. Sim. Por exemplo, poderíamos começar a pensar em internacionalizar 3 em termos regionais. Exato. Um em Maputo, que seria construído, um na Beira, um na Zona Norte. Agora íamos escolher se seria em Nampula ou em Pemba, dependendo naturalmente das condições topográficas, regionais, etc. Mas como já existe aquele de Nacala Porto, o resto seria naturalmente aeroportos para receber aviões de pequena porte. Agora, olhar a atividade de desenvolvimento de Cabo Delgado, movida pela indústria de gás, como fator principal para elevar as obras de reabilitação do aeroporto de Pemba, eu acho que podemos cair em erro e fazermos o uso desse investimento de forma não sustentável. Porque os aviões que transportam os profissionais técnicos, incluindo os seus gestores, exato, para as operações petrolíferas no onshore ou offshore em Pemba, não usam aviões de grande porte. E nós teríamos um grande ganho se
quiséssemos potencializar o aeroporto de Pemba, de Cabo de, não, não, de Nacala Porto, porque existe ali também os serviços ferroportuários funcionais. Então, todos os aviões vindos, digamos assim, de outras partes do mundo, estariam a usar o aeroporto internacional de Nacala e os aeroportos, digamos assim, de pequeno porte, poderiam sair de Nacala para distribuir naturalmente pessoas e bens para o interior. As outras partes da região. Exatamente. Isso poderia funcionar. Poderia funcionar. E o aeroporto internacional de Nacala é estratégico, porque ele está entre Cabo Delgado e Zambésia, não é? Cabo Delgado e Zambésia e Niassa. Então, é um aeroporto muito importante e estratégico. Podíamos potencializar aquele ser um aeroporto funcional, operacional e internacional e os voos partirem dali para já o interior. Zambésia, Pemba, aqui em Niassa. Não é este momento imperioso a construção de um aeroporto internacional na província de Cabo Delgado? Eu acho que não é imperioso que se construa um aeroporto internacional. Apenas é a condicionalização do atual. Uma reabilitação normal, etc. Aliás, até eu nem sei porque que chamam aeroporto internacional de Pemba. De internacional, olhando pelos padrões de qualidade dos outros aeroportos do mundo, aquilo parece um aerodromo, não é? Ali, aqui em Durban, temos um aeroporto internacional, quase 5, 6 vezes mais em termos de robustez do que este de Nacala, não é? Um aeroporto internacional não se pode ter serviços até de imigração que parecem esses normais. É preciso ter um protocolo de um aeroporto internacional. É uma estrutura exatamente. Porque os aeroportos exatamente, porque os aeroportos internacionais são também, como sabe, portas de entrada de várias coisas, mercadorias, bens lícitos, ilícitos e pessoas. E é preciso construir essa infraestrutura para conseguirmos controlar essa porosidade de que sempre nós temos falado sobre as nossas fronteiras. Então, a internacionalização dos aeroportos de Moçambique, eu penso que podia ser repensado em sede do Conselho de Ministros, ou mesmo o próprio Ministério de Transportes e Comunicações, para rever o que é internacional e onde tem que estar o aeroporto internacional. Por exemplo, este aeroporto internacional Filipe Nyusi, aqui em Gaza, não faz muito sentido ser internacional enquanto temos o aeroporto de Maputo. Então, a menos de uma hora. Exatamente. Podíamos pensar que é um aeroporto para atender situações locais domésticas. E faria sentido. Então, todo o que viesse fora teria destino Maputo, depois apanharia, não é? Passa essa expressão, um avião doméstico para o destino final, que é o aeroporto Filipe Jacinto Nunes. Por isso, o conceito dos aeroportos de Moçambique, eu penso que tem que ser revisto. Tem que ser revisto. Não podemos padronizar aeroportos internacionais. Se for a ver agora, quase todas as províncias, as 10 que nós temos em Moçambique, têm aeroportos internacionais. Isso é um pouco estranho. Em nenhuma parte do mundo isso acontece. Os aeroportos internacionais têm um padrão normal que segue para essas categorias. O aeroporto de Maputo podemos chamar de internacional? Tem qualificações para tal? Neste momento, sim. Este de Maputo, sim. De Nacala, sim. Da Beira, nunca lá estive durante o dia para ver como é que está, mas provavelmente seja, ou queira, ou seja, necessite de alguma reabilitação. Mas o que eu estou a tentar dizer é que temos muitos aeroportos internacionais. Isso complica a distribuição das rotas internacionais de entradas e saídas em Moçambique. E isso complica já, mas, por exemplo, os serviços migratórios. O caso de Cabo Delgado associa essa aproximação, por exemplo, da Tanzânia com Pemba, talvez como fator-chave para a colocação desta internacionalização do aeroporto? Não, eu acho que não. Eu acho que não, porque se usarmos a indústria de gás que está em Tanzânia, mais a indústria de gás em Moçambique, cada um usa os seus aeroportos. Não há nenhuma interdependência, apesar de serem próximos. Daí que não faz muito sentido isso. Aliás, até quem usa o aeroporto internacional de Pemba para a questão de óleo e gás não vem de Moçambique para Pemba, vem de Johannesburg, porque todos os destinos internacionais que levam esses profissionais vão até Durban, até Johannesburg. Johannesburg alinham diretamente a Pemba.
Não, e não passam naturalmente por outros pontos aqui em Moçambique. Já vamos ao nosso terceiro e último tema para esta ideia de conversa. Vamos falar sobre o preço de gás doméstico em Moçambique, que consentiu na última semana uma redução de cerca de 7%. Isto é um sinal positivo para aquilo que são os preços, outros preços de combustíveis a nível nacional. Me refiro justamente ao preço dos combustíveis, a gasolina, o gasóleo e o diesel e os outros combustões. Olha, eu penso que Moçambique está num dilema muito sério sobre a questão de definição de preço dos combustíveis. Exato. Porque quando um país perde a soberania do Estado, controlar um determinado setor, também eu chamo o setor de energia como um setor de soberania do Estado. Quando o Estado não consegue controlar ou impor-se, naturalmente, na cadeia de distribuição de valores desses produtos, o Estado, o governo também fica fragilizado. Exato. Neste momento, o que nós sabemos é que este setor é dominado pelo setor privado. E sendo o setor privado dominante, naturalmente quer maximizar os seus ganhos via vendendo produtos para o consumidor final, que é a sociedade. E o governo só tem o papel de regulação. O que eu penso que devíamos pensar numa outra abordagem. Por exemplo, quando nós falamos das empresas que estão aqui a operar nas gasolineiras, nos países onde elas estão a vir, são empresas estatais. Elas participam na pesquisa, na produção, refinação e distribuem os produtos para a sua sociedade. Agora aqui não, nós temos essas pequenas empresas que entram na cadeia de valor de importação e distribuem para o consumidor final dentro dos parâmetros que o governo define. Então, o governo apenas, o Estado apenas, via entidades reguladoras, é o regulador para não criar desníveis e competitividade desleal entre preços, etc., e regionais. Exato. E aí nós perdemos a soberania e fica fácil esse conglomerado de empresas fazer chantagens ao governo. Quanto maior força uma classe tem, exatamente, maior poder tem de desempenhar. É o que estamos a ver governo. É o que estamos a ver agora, porque eles dizem que o governo nos deve muito dinheiro advindo das compensações quando o barril de petróleo estava alto, a 100 e tal. E agora que está baixo, não podemos baixar porque temos que recuperar naturalmente. Exatamente, vimos o Ministro da Economia e Finanças em outubro afirmar que nos finais de outubro teria um reajuste em baixa dos preços de combustíveis. Aquele é o pensamento normal do mercado. Hoje. Não, é um pensamento normal do mercado, porque quando as commodities vão em alta, a tendência é acompanhar os preços em alta para o consumidor final. Exato. E quando é o contrário e baixa, naturalmente também tem que rever a baixa. Exato. Então, o que o Max Tonella, ministro da Economia e Finanças, disse foi uma componente racional, técnica e funcional, num contexto normal de um Estado. Exato. Agora, devido a esses pressupostos em que o Estado já perdeu a soberania, passou a ser regulador, tem algumas imposições que, no final, quem dita as regras são as próprias gasolineiras. Daí que tem essa problemática. O que tem que baixar? Exato. Num contexto em que os preços estão a baixar. Exato. O que estamos a ver é que só baixou, naturalmente, a botija de gás. Que eu penso que é uma perspectiva política que o governo encontrou para livrar as famílias, porque é o combustível mais usado para fazer face. Para fazer face. Exatamente. Então, não seria muito bom o governo continuar a sufocar as famílias enquanto os preços estão em baixa. Então, neste atual modelo, não podemos perspectivar a volatilidade ou a descida dos preços em termos de queda dos preços dos outros combustíveis. Neste momento não vejo essa perspectiva, devido a essa dívida que se diz que o governo Mas até quanto tempo este governo... Nós temos que perceber esta margem. O governo neste momento está a pagar a dívida ou não? E esta dívida, quem está a pagar é o consumidor final desses produtos. Parece um pouco complicado. Naturalmente... É uma matemática, em termos técnicos, difícil de se fazer, talvez em termos políticos, com uma melhor explicação. Naturalmente, em termos matemáticos, o que acontece é que quando os preços de importação são baixos e os preços de praticados para o consumidor final são altos, o que se aumenta nessa ginástica de ajustamento de preços
é a margem de lucro de quem importa. Então, neste momento, estamos a dizer o quê? Estamos a dizer que o atual modelo em que os importadores compram baixo e nos vendem caro, há uma margem de lucro muito alta que vai aos cofres desses importadores. Exato. E essa é uma via indireta que o governo pode pagar a dívida que tem com as gasolineiras. Mas neste momento nós podemos dizer que o governo está a ressarcir a dívida que tem com as gasolineiras usando este recurso? Ou é um poder de barganha que as gasolineiras têm, fazendo com que o governo não tenha capacidade a curto prazo de fazer alterações? Aí é que nós temos que ter alguma informação vinda do Ministério da Economia e Finanças. Qual é a razão deste momento? Ou mesmo do Ministério de Recursos Minerais e Energia, através da AREN, etc. Exato. Porque se o governo não revê a baixa, enquanto os preços baixam no mercado internacional, Exato. então há uma margem de lucro que se produz que naturalmente tem que se pagar a dívida que o Estado, o governo tem para com as gasolineiras. Se isso não estiver a acontecer, então estamos perante uma situação anormal do sistema de definição do preço. Exato. Como dizia, também não seria muito sensato não se rever a baixa os preços ligados a gás da cozinha. Tinha que rever a baixa. Tinha que rever a baixa. De certo modo, isso pode vir a afetar a vida dos cidadãos. Esta redução pode criar uma melhor melhoria. 7% isso significa muito em termos das famílias, no que diz respeito a essa questão. O Salvador economista sabe como é que funciona a teoria das percentagens. Exato. Quando aumenta-se pouco, em termos percentuais, fixa-se um X. E quando reduz, é a redução daquele X. Às vezes nem se chega a sentir-se. Exato. Então, essa teoria de reduzir 7% não é lá grande coisa, porque as reduções são naturalmente muito baixas em relação aos aumentos. Essa aqui é a teoria das percentagens. Daí que a solução para esta problemática é o Estado voltar a usar o modelo que se usa nos outros países, onde o Estado tem soberania para o setor. Ou seja, nós temos que usar as empresas públicas para participar na cadeia de valor de importação e distribuição. A Empresa Nacional de Hidrocarbonetos? Tem a Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, tem a Petromoc e tem a própria Imopetro, que também lá integra a Petromoc, mas esses tais players, cerca de 30. Neste momento, não existe percentagem dessas empresas em termos deste negócio? Essas empresas públicas, neste caso? Bem, o que nós sabemos, provavelmente seja a Petromoc que está envolvida, ou seja, que é acionista diretamente na componente de importação. E não se fala da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos, o que é estranho. O que é estranho porque ela, em termos legais, foi autorizada, não é, legalmente, por lei, que tem que participar em toda a cadeia de valor da indústria do petróleo, que é pesquisa, desenvolvimento, produção, distribuição, refinação, etc. E fica muito estranho não vermos bombas da NH em Moçambique. Irmos à França, encontramos bombas da Total Energy. Não faz muito sentido. As bombas da Total Energy na França funcionam como empresas estatais do ramo de petróleo na França. Aqui seria a NH com suas bombas a prestar interesse do Estado para com este setor. Então, não é um bom negócio desintegrar a NH nesta cadeia de valor da indústria de petróleo na componente downstream. Downstream, estou a falar dessa fase de refinação, distribuição, venda, etc. Até que já fazia sentido no passado integrar a Sasol com a Petromoc. Eu penso que se aquele modelo tivesse sido replicado, nós teríamos, digamos assim, minimizado certos impactos negativos neste setor, essa volatilidade de preço neste setor, que até incomoda o próprio governo, porque quando as gasolineiras decidem chantagear o governo fica de joelhos. Então, eu penso que é um modelo não muito sustentável para garantir o poder e integridade do Estado, porque a matéria de combustível neste momento existem condições para que a empresa pública, ENH, tenha uma participação direta neste negócio de combustíveis? Existe. Em termos de recursos? Sim, existe, porque o recurso é criado, principalmente o recurso financeiro é criado. Nenhuma empresa no mundo do setor de hidrocarbonetos tem dinheiro. O dinheiro é buscado naturalmente na praça, no setor financeiro. Moçambique tem credibilidade internacional agora, suficiente para ter valores de grande dimensão. Aí é que está o problema, se temos ou não a tal credibilidade
nas praças financeiras internacionais. Se não temos lá, então temos que começar a construir a tal credibilidade. Aliás, já dizia o próprio chefe de Estado que o Estado da Nação é de estabilidade e renovado otimismo. Então vamos aproveitar esse renovado otimismo para melhorar a imagem de Moçambique em vários setores. Então, a NH, eu penso que é preciso rever o modelo de negócio, não olhar apenas do gás, tem que criar bombas. A NH é uma empresa nacional do Estado. Exato. Tem que criar gasolineiras. Temos que ir às bombas da NH comprar gasóleo, diesel, etc. Não é? Gasolina e outros produtos. Temos que fazer, é o que acontece lá nos outros países. Porque isso também minimiza aquelas especulações que temos ouvido a falar, que há gasolineras que cometem infrações legais no setor, até são usadas para branquear capitais, lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Por quê? Porque não tens um interlocutor do Estado que controla este setor. E seria a NH a servir de um veículo para monitorar essas situações. Porque só tu podes saber o que acontece dentro de uma estrutura de negócio como este, quando o Estado está lá presente. E como é que tem que estar presente? Através das suas empresas estatais. Então, eu pessoalmente penso que o modelo da NH tem que ser revisto, inclusive até as componentes de participação nas concessões, é preciso rever, porque cada participação que a NH faz é um endividamento para a própria NH, então isso não ia funcionar. No mundo já não se usa esse tipo de modelo. Exato. Vou agradecer a ti, Gil, por este período de sensivelmente uma hora estar aqui conosco a conversar sobre temas de inerência nacional e que de certo modo afetam a vida do cidadão lá de casa. Hoje tentamos aqui, ao mínimo detalhe, abordar um pouco sobre, primeiro, a questão dos preços dos combustíveis a nível nacional, segundo, o aeroporto internacional de Cabo Delgado e suas dificuldades em termos de infraestrutura e incapacidade de financiar a sua reabilitação. Estivemos aqui neste período de sensivelmente uma hora, então agradecer a ti. Este foi o Análise Econômica, uma semana sim, uma semana sim. Vemo na próxima quarta-feira e uma ótima programação da FTV.